Deixa eu ajeitar o óculos aqui. Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal do Autismo Pensante. Eu sou Ricardo, sou autista, ativista, comunicólogo, estudo direitos humanos e é tudo isso, né, só para me apresentar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre mim, né, no caso, né, muita gente... ainda por incrível que pareça, não sabe muito bem quem eu sou, ou mesmo não me acompanha nas redes sociais, né, que principalmente no Twitter, né, enfim. E hoje eu vou falar 5 fatos sobre mim, que meio que é a segunda parte dos 50 fatos sobre mim. Eu já fiz um vídeo com os 5 primeiros fatos, então quem quiser saber mais, no final do vídeo vai ter a tela final para você assistir esse vídeo. E hoje a gente vai falar sobre esses 5 fatos novos sobre mim, né, que normalmente as pessoas não sabem. Então, caso você tenha gostado do tema, né, do assunto de hoje, já aperta o botão de gostei para mostrar que gostou, enfim. E caso você ainda não é inscrito, tá aqui de paraquedas e tudo mais, aperta o botão de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. Eu falo muito sobre pauta autista, pauta da pessoa com deficiência em geral, enfim, misturado com diversos outros assuntos. Então, vamos falar exatamente dos 5 fatos sobre mim, que vai começar agora. O primeiro fato sobre mim é que eu tive hiperfoco há uns bons anos atrás em relação a artigos na Wikipédia. Eu tive esse hiperfoco principalmente na adolescência, onde eu via bastante artigo, né? Eu lia bastante artigo no Wikipédia, né? Para quem não sabe, o Wikipédia é um site, meio que uma biblioteca pública, onde são colocados diversos tipos de assuntos, né? Como se fosse uma biblioteca mesmo, onde você pode se informar, pelo menos de forma mais básica, sobre vários assuntos. Então, na época eu me informava desde questões políticas, questões históricas, até meio que de teorias da conspiração, como a questão dos extraterrestres, a questão dos Illuminatis e vários outros assuntos. Então eu fiquei assim horas e horas, dias e dias tendo esse hiperfoco em artigo do Wikipédia. E meio que serviu de alguma coisa, né? Porque eu sempre tive essa vontade de conhecer as coisas, né? De ter mais um leque maior de assuntos que eu poderia abordar. Tudo bem que não é exatamente algo acadêmico, mas, enfim, pelo menos dava margem para eu discutir sobre outros assuntos com uma certa bagagem maior. Enfim, esse é um tempo que eu fiquei bastante no Wikipédia. Eu nunca editei artigo, né, óbvio, mas eu sempre lia vários artigos no Wikipédia e no Deciclopédia, que era uma versão zoada, bem mais humorística do Wikipédia. Mas enfim, bom, o segundo fato sobre mim, que normalmente as pessoas ainda não sabem, é que, assim, eu era meio que viciado, não sei se era hiperfoco necessariamente, mas eu tinha um assunto, assim, que eu adorava, que era relacionado a programas de compra, né? Eu lembro que tinha um programa, não sei se era na Gazeta, mas tinham programas de compra relacionados à competição de supermercado, né? E mais pra frente, já no período da adolescência, eu assistia muitos canais como Shoptime, por exemplo. Eu gostava muito do Ciro Bottini, se não me engano, o programa TVOD, que era um programa voltado mais pra cozinha, culinária, enfim. Tinha até uma mulher que eu nunca lembro o nome dela, que, assim, ela vivia fazendo presepada na cozinha, vivia tentando fazer receita e dando errado. Então era o tipo de coisa que eu normalmente assistia, né? Na verdade, esse gosto eu peguei da minha mãe, né? Minha mãe adorava canais de compra, então eu meio que peguei isso pra mim durante uma certa época e meio que me ajudou a ter um gosto pela área da comunicação, de certa forma, né? Principalmente a área da publicidade, né? E o que me fez depois, né? Futuramente, né? Um pouco tempo depois, me fazer entrar no curso, né, na graduação de comunicação social, né. A minha habilitação, né, foi em publicidade e propaganda, mas
não deixa de ser um curso de comunicação social, e até que no meu diploma tá escrito só comunicação social, porém na minha grade curricular, né, da faculdade que eu fiz, tá na grade curricular de publicidade e propaganda. E tudo isso foi por causa de programas de venda, programas de supermercado, programa de venda. Não sei o que isso mexeu na minha mente, mas basicamente isso meio que fomentou a minha ida nessa graduação. O terceiro fato sobre mim, que na verdade é o oitavo, né, já que essa é a parte 2 do 50 fatos sobre mim, é a questão dos estilos musicais que eu gosto, né? Os estilos musicais que eu mais gosto, assim, tem o tradicional rock, mas não exatamente o rock, mas sim hard rock. Dentro do metal eu gosto do metal sinfônico, eu gosto de estilos mais atuais como o synthwave, o Vaporwave, por exemplo. O Vaporwave, além de ser um estilo musical que eu gosto bastante, é um estilo artístico como um todo, então tem toda uma parte estética que tem uma representatividade por trás, então só me fez gostar ainda mais de Vaporwave. Eu gosto também de músicas de jogos antigos, né, principalmente das décadas de 1990, começo de 2000, né, aquela geração do Super Nintendo, Mega Drive, Nintendo 64, PlayStation 1, enfim, esses consoles aí, esses videogames. E também gosto de músicas de anime, né, sejam de aberturas, né, que é mais um J-Rock, né, que é o rock japonês, que é o que normalmente tem nas aberturas de anime, ou mesmo nas OSTs, né, que são as músicas próprias do anime, né, que são produzidas justamente para passarem no anime. Então eu gosto desses estilos musicais, né, de forma geral. Mas eu gosto de vez em quando de um rap, já escutei bastante Notorious Big, Tupac, Eminem, por exemplo, enfim, um sambinha de vez em quando, mas dos estilos principais que eu gosto são esses que eu falei. O quarto fato sobre mim nesse vídeo, que na verdade é o nono, né, no geral, é que eu fui o único aluno dentro do meu grupo de TCC a passar no tempo normal da faculdade, né? Pra quem não sabe, a minha graduação, né, como eu falei, foi em comunicação social, né, com habilitação em publicidade e propaganda. E esse é o único curso que eu tenho conhecimento de que é 5 anos de graduação, né? Normalmente cursos voltados à área da comunicação são de 4 anos, mas o meu teve 1 ano a mais, justamente pela grade horária, né? É a única faculdade que dá um curso de 5 anos nessa área. E basicamente eu fui o único a fazer a colação, porque para você ter a colação, normalmente, né, você precisa passar em todas as matérias, não ter DP, fazer as eletivas, né? No meu caso, eu tive que fazer algumas eletivas que eram obrigatórias. Eu tive que fazer as horas de estágio, a ponto de eu ter feito 2 estágios, né? Inclusive. E também fazer os workshops, né, que são os cursos, enfim, que você precisa fazer para complementar a carga horária do seu curso. Então, eu fui o único que terminou a graduação, o único dentro do meu grupo de TCC, né, que o meu grupo de TCC foram eu mais 5 pessoas, então totalizando 6, e eu fui o único que conseguiu terminar a graduação, né, fazer a colação de grau no tempo normal do curso, né, do bacharelado. O que me deixou um pouco triste porque era praticamente o mesmo grupo que eu fazia trabalho desde o primeiro semestre. Então, chegando lá no 10º semestre, né, no 5º ano, e ver que você foi o único, me deixou um pouco triste, porque basicamente eu colei grau sem estar os meus amigos por perto. Então, isso foi ao mesmo tempo algo bom, né, porque eu terminei o curso no tempo normal, né, então não podia ter tanta preocupação em relação a ter o diploma. Mas também teve essa parte que foi chata de não ter as pessoas do meu lado, enfim. Mas eles assistiram, né? Eles assistiram, não participaram da colação, mas assistiram, enfim, eu colando grau. E o quinto fato sobre mim, que na verdade é o 10º no geral, né? É que
eu sempre soube que eu sou autista. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Normalmente, quando um autista, ele se descobre autista na fase adulta, normalmente. O que aconteceu no meu caso é que eu sempre soube que eu sou autista. Desde a infância, minha mãe sempre me levava em psicólogos, psiquiatras e tudo mais. E esse diagnóstico foi dado por uma psicóloga. Porém, como a gente vive no Brasil, que tudo é voltado no modelo biomédico, para oficializar esse diagnóstico, para ter o laudo, quem dá esse documento são só gente da área da medicina mesmo, né? Se eu não me engano, psiquiatra, neuropsicólogo, enfim, essas áreas. E lidam mais com a parte médica da coisa. Então, foi aí que começou a jornada. Então eu sempre soube que eu sou autista, porém eu só consegui o laudo, assim, mais de 20 anos depois, basicamente, porque sempre quando eu chegava num psiquiatra, por exemplo, que normalmente eles não sabiam, até hoje não sabem, mas na época principalmente não sabiam o que era de fato o autismo, acabou meio que desconsiderando, porque você não é mais criança, ou você estuda, ou você trabalha, ou você é da área da comunicação, alguma coisa eles inventavam para desconsiderar o fato, primeiro, de que eu sou neurodivergente, segundo, que dentro da neurodivergência eu me encaixo na parte do autismo. Então, eu sempre soube, eu sou autista, porém eu me odiava também nessa questão. Eu me odiava e só passei a me aceitar justamente depois de ver autistas ativistas falando sobre autismo, né? Então, sempre soube que eu sou autista, mas eu só consegui o laudo mais de 20 anos depois, né? Creio que, pelo menos, essa parte 2 esteja finalizada. Daqui a um tempo eu posto a parte 3 desses 50 fatos sobre mim. E tá passando um carro aqui, carro do ovo, mas eu não vou cortar essa parte, mas enfim. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, de saber um pouco mais sobre mim, quem produz esse canal, né? Quem faz os conteúdos pro canal, traz informações, que no caso sou eu, Ricardo. E comente aqui embaixo o que você achou sobre algum desses fatos que eu coloquei. Coloque aqui no comentário do vídeo aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando as próximas atualizações. E caso você tenha um dinheiro sobrando todo mês, cogite apoiar no Apoia-se. O link está na descrição do vídeo para você acessar e apoiar com qualquer quantia que você tenha à disposição, para ajudar justamente na criação de conteúdo do canal. Então é isso, nos vemos na próxima. Até a próxima. Tchau!